Medo, a senhora não pode falar em medo, mesmo porque tem muita gente desse país, Dilma, que diz que lutou pela Revolução, olha, eu enfrentei os militares, e o cara nunca nem viu de perto um canhão, uma bala e um revólver, né? Eu não vou dizer um, mas tem vários, que se apropriam da imagem de ter lutado contra a ditadura. Eu, por exemplo, não lutei porcaria nenhuma contra a ditadura, porque eu era pequenininho. Agora, a senhora foi torturada mesmo. A senhora passou por sessão de tortura mesmo. Porque as pessoas não sabem o que é isso. A gente tem uma referência, eu que tenho 53 anos de idade, naquela época eu era menininho, tinha aqui 10, 12 anos. A gente tem até medo de lembrar daquele tempo, porque a gente foi criado naquele clima de medo. A senhora chegou a ser torturada nos porões da ditadura mesmo? Aconteceu isso? Tortura de tortura mesmo? Infelizmente sim, Datena, infelizmente sim. Aqueles foram tempos muito difíceis, tá? Assim, um mundo de trevas quase. Tudo era proibido, né? Você não tinha direito a nada. A senhora pode contar a história de como a senhora foi detida e que tipo de tortura era ou coisa parecida? Olha, Datena, eu fui presa aqui em São Paulo. Eu fui presa aqui em São Paulo e fui levada para um órgão que chamava Operação Bandeirante, para onde ele levavam as pessoas. E lá eu fui torturada. Agora, eu acredito... Que tipo de tortura? Psicológica? Não. Era aqueles que eles sempre usaram, que era característico de toda a América Latina, pau de arara, choque elétrico, palmatória, ou de sempre. Por quanto tempo a senhora foi torturada? Olha, naquele período eu devo ter ficado lá em torno de quase um mês. No local, né? Depois... Um mês do inferno? Um mês do inferno. A senhora foi abusada sexualmente, como não. Eram as presas políticas? Não fui, não. Aliás, prenderam um ditador argentino agora, que ele já está velhinho, que ele fica até o final da vida na cadeia, que ele morra na cadeia e depois vá para o inferno. Prenderam o ditador acusado de tortura. Mas, sobre esse aspecto... Agora? Agora. Foi ontem, tem um velho canalha que substituiu aquele outro que queria enfrentar a Inglaterra por causa das Ilhas Falkland, as Malvinas. Eu estou falando com uma dificuldade, que eu estou com uma dor de garganta, tomei 50 quilos de remédio para poder fazer a entrevista com a Dilma. Agora tá bonita a sua voz, viu? Melhorou a minha voz? Tá bem boa a sua voz, tá melhorou clara. Graças ao Davi Uip e ao Paulo Pontes, são dois craques. O Davi Uip sempre melhora a voz da gente. O Paulo Pontes também, porque é o médico do Silvio Santos. Eu fui lá porque ele é médico do Silvio Santos, pensei que fosse ganhar dinheiro que nem o Silvio Santos. Ainda não consegui fundar minha televisão, mas estou perto. Mas é o seguinte, o Lula nos contou, durante a entrevista ao Canal Livre, que teria sido até mais legal. Pergunta se pode derrubar os breaks hoje, porque tá bom o papo aqui. E os breaks são muito longos. Vê se dá para derrubar ou se a gente vai em frente. Mas o negócio é o seguinte, o Lula nos contou que vocês passaram em frente a esse mesmo prédio, que a senhora foi torturada durante um mês, e ser torturada durante um mês não é brincadeira, e que a senhora parece que fez colocou uma frase para o Lula dizendo, olha, eu não tenho mágoa disso aqui, o que seria muito bom, porque não cabe mais revanchismo nesse país. Os militares são outros, a cabeça é outra. É lógico que a gente não pode deixar apagado isso definitivamente da nossa história, porque se a gente esquece coisas ruins, como tortura ou coisa parecida, a gente comete esses erros lá na frente, entendeu? Mas eu gostei dessa posição que a senhora teve. Foi isso mesmo que aconteceu? Porque senão o Lula não disse a verdade. O Lula falou, olha, a Dilma chegou aqui e falou assim, olha, eu não tenho mais mágoa disso. Então, a senhora não tem revanchismo contra ninguém? Não tenho não. E acho o seguinte, acho que ter mágoa de alguém é se amargurar e carregar uma coisa muito ruim dentro de si. Eu acho que aquilo passou e concordo contigo. A única coisa que você tem de fazer é estabelecer a verdade para que não se repita. Porque é muito importante o que nós conquistamos no Brasil. Veja você que nós conquistamos a democracia. E eu acredito que a democracia é o maior bem que a gente pode ter. E aí, não cabe mágoa mais. Né? Você pode, no máximo, carregar uma mágoa na hora que estão te fazendo isso. Mas depois... A senhora chegou a acreditar que um regime totalitário como o regime comunista
pudesse ter sido implantado no Brasil? A senhora lutou por isso ou lutava por ideias libertárias que não o comunismo? Ou achava que o comunismo... o que a gente naquela achava? época era moda ser de esquerda também, não estou dizendo ela, porque ela não é moda, ela foi torturada. Mas eu, quando cresci um pouquinho, achava que era de esquerda, legal e tal. Aí começou a cair o Muro de Berlim, começou a cair o Stalin matou 50 milhões de pessoas. A gente viu que o comunismo era uma porcaria. O capitalismo não pode ser lá grande coisa, mesmo não é mesmo. Mas o comunismo não era o regime ideal. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país socialista. É. Agora, naquela época, começa justamente isso que você está falando. A percepção cada vez maior que o chamado socialismo real tinha problemas seríssimos, tinha problema de direitos humanos, tinha problema de não ter liberdade, a mínima liberdade, tinha problema também na área social e econômica, né? De abastecimento, de bens, etc. E aí eu acho, no mundo inteiro, um meio desencanto, né? Com todo esse processo. Agora, eu acho que aqui no Brasil, na verdade, a coisa estava muito ligada à vida aqui, porque você veja, a gente entra na vida adulta quando, né, acabaram de tirar do governo um presidente eleito. Aí você passa, a pior coisa da ditadura é que uma geração de jovens fica descrente da democracia, acha que ela nunca vai aparecer para ti mais. E eu vivi esse período, né, dos meus 15, 16 anos aos meus 19, 25, até 23 anos, vamos dizer assim, a gente não acreditava que podia ter uma democracia no Brasil, porque ela era uma coisa tão longínqua, porque você ia de fechamento em fechamento, 68 da UI-5, né? E aí sucessivamente. Aí quando começa a abrir, né, ali no governo Geisel, a gente começa a achar que o Brasil pode mudar. E começamos a lutar, aí a grande manifestação pela democracia. E o Brasil muda, né? E eu acho importante esse processo. E o remédio contra essa mudança foi muito duro, foi extremamente duro. Eu não quero voltar a polemizar sobre isso.